de começar a palavra, eu gostaria de fazer mais uma oração, amém? Coloca a mão sobre o seu coração. Vamos entregar esse momento ao Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez, meu Deus, entregar o nosso coração a Ti nesse momento, te pedindo para que o Senhor ministre o nosso coração, para que a palavra seja semeada em solo fértil, meu Deus. Que essa palavra, no tempo certo, traga frutos, meu Deus, e esses frutos possam permanecer nos Teus caminhos, Senhor Jesus. E nessa manhã o Senhor venha ministrando o que tiver que ser ministrado, muda de lugar as coisas que precisam ser mudadas, meu Deus. Faz uma reforma em nós essa manhã, Senhor, que nós não venhamos entrar da mesma forma, que nós não venhamos sair da mesma forma que nós entramos, meu Deus. Mas que o Senhor venha fazer um rebuliço nas nossas emoções, no nosso espírito, para que possamos estar alinhados com o Teu reino, alinhado com o Teu coração, alinhado com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor Jesus. Cuida da nossa casa, cuida dos nossos filhos, da nossa família, Pai. E que esse domingo seja um domingo abençoado. Em nome de Jesus, assim que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém, amém. Dá mais uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Queridos, o título da mensagem de hoje é o seguinte. Repete comigo. Diga não à sofisticação. Diga não à sofisticação. Amém? Por que Deus me deu esse tema? É um tema sofisticado. O que é uma pessoa sofisticada? A pessoa sofisticada é aquela que não me rela, não me toca, não me faz, não fala comigo que eu não posso ouvir, não põe a mão na massa. São pessoas sofisticadas. São pessoas, igual aquela planta, não me rela e não me toque. Essa é uma pessoa sofisticada. E a igreja brasileira, esses dias, tem vivido isso. Tem vivido uma sofisticação em cima da palavra, em cima do evangelho. Sofisticação essa que muitas vezes vem apresentada como coach, como palestras motivacionais de como você ganhar dinheiro, como você ser próspero, como você viver uma vida próspera. Só que às vezes Deus não quer que você seja próspero. Deus, Ele quer falar com você e mudar o seu coração. E coisas desse tipo, de coach, de palestras, tem se intensificado, ainda mais através de uma falsa santidade. Dizendo pessoas que se dizem cristãs, mas no fundo, essa pessoa não tem nada do Evangelho de Cristo. Porque se o próprio Jesus veio nessa terra, padeceu, foi machucado, açoitado, se o nosso próprio Jesus passou por isso, quem dirá eu e você? A vida não é mil maravilhas. Existem os momentos bons, mas existem também os momentos ruins. Existem as dificuldades, mas também existe o tempo de bonança. Só que isso não deve ser uma vertente na sua vida. De algo que você tem que ser próspero, de que você é lindo e maravilhoso, você nasceu assim. Não, esse não é o Evangelho. O Evangelho de Cristo é fazer você entender que na caminhada com Jesus existem pedregulhos que você vai ter que andar naquele caminho. Existem pedras que você vai ter que ultrapassar elas para permanecer nos caminhos que o Senhor quer para você lá na frente. Só que antes você tem que passar pela dificuldade, para você entender algumas coisas. E o próprio Jesus diz, lá em Mateus capítulo 7, versículo 22, 23, diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos no seu nome, e em teu nome não nos expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca os conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu Deus, mas tanto tempo que eu estou na igreja, tanto tempo que eu sou diácono na casa do Senhor, tanto tempo que eu sou pastor, prego, faço ação social, levo cesta básica para cá, para lá, participo do Ministério Boas-Vindas, sou atalaya na casa do Senhor, eu ligo o som, toco no louvor da igreja, mas e aí? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A cada dia que passa, igreja, nós estamos nos afastando cada vez mais do Evangelho verdadeiro de Cristo. Só que Deus quer nos aproximar novamente do coração dEle.
da presença dEle, da vontade dEle, não as nossas próprias vontades. Nós muitas vezes aprendemos a desvalorizar as pessoas que estão à nossa volta, rebaixar as pessoas ao nada, a fim de atender às nossas próprias necessidades. E às vezes existem palavras que a gente fala, que a gente verbaliza, que machucam muito mais do que um tapa, machucam muito mais do que sair na porrada com alguém. São palavras que vão nos machucando, mas nós somos sofisticados. Eu falo para você, você tem que ouvir calado, pronto, acabou. Não é igreja. O protestantismo, que é o evangelho que nós vivemos, o próprio nome já diz, protesto. Foi um movimento criado dentro da igreja católica para sair, nada contra a igreja católica, amém? Porque eu tenho muito respeito, já fui da igreja católica, só que não, eu entendi que o meu lado é aqui. A minha vida é aqui, amém? Conheci Jesus Cristo nessa presença de Deus que nós sentimos aqui. Nada contra a igreja católica, tenho muito respeito. Minha avó também era muito católica. Mas dentro da igreja católica existem alguns dogmas em que o movimento do protestantismo nasceu dentro disso, protestando contra algumas coisas que a igreja católica fazia. E nós estamos aqui vivendo o evangelho do protestantismo, que é falar da palavra do Senhor Jesus, sem acreditar em qualquer outra coisa, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. O único que pode salvar, te curar, te libertar, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só isso. Só que a vida é muito sofisticada, as pessoas se tornaram muito sofisticadas. Um exemplo de sofisticação também nos dias de hoje, principalmente, nós vemos como os índios viviam no Brasil. Minhocas separados em terrenos grandes na horizontal, partilhando da mesma comida, vivendo a mesma cultura uns com os outros, sem discriminação de pessoas, de nada, mas vivendo em comunidade, com relacionamento, com o coração quebrantado uns com os outros, doando os seus próprios alimentos, seus próprios artefatos ali uns com os outros. Os índios eram assim. Só que o tempo foi passando e a sofisticação foi tomando conta. E hoje nós vemos que praticamente tem muitos prédios que são construídos e que nós verticalizamos algo que era para viver na horizontal, nós estamos vivendo na vertical, na sofisticação da vida. Afinal de contas, eu tenho muito mais condições de estar no lugar do que uma pessoa ou até um morador de rua. Não pode entrar aqui porque, vai sujar, eu vou sentir o cheiro horrível de que esse morador de rua está na rua. Que isso? A igreja foi levantada para abraçar e amar aqueles que são inamáveis. Você foi levantado pelo Senhor para você abraçar aquilo que é inamável. E tudo que nós vivemos no mundo físico é reflexo do que está acontecendo no mundo espiritual. Igreja, a caminhada com Cristo exige de nós uma conduta de permanecer nos caminhos do Senhor. Permanecer, mesmo com dor, mesmo sendo açoitado, mesmo sendo blasfemado. O nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Jesus Cristo, mesmo sabendo que Pedro negaria ele 3 vezes e que Judas o venderia, se assentou à mesa e partilhou do pão e beberam do mesmo cálice. Sabe o que eu entendo com essa passagem de Jesus? Eu não abro mão daqueles que me machucam, daqueles que me maltratam. A maior resposta de Jesus para esses dois em específico foi o amor e não a sofisticação. E ele sentou na mesma mesa com Judas, na mesma mesa com Pedro. Estavam os outros discípulos, os outros apóstolos. Só que esses dois aqui
foram os que estavam mais com Jesus andando, vendo tudo que ele fazia, mas negou e vendeu. A palavra do Senhor fala que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Diz a palavra do Senhor. E quem tem se assentado na mesa com você? Mesa é lugar de relacionamento, mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de olhar uns nos olhos dos outros e comer do mesmo pão, e partilhar. Por isso é tão importante a célula, igreja. Você participar de uma célula é onde você partilha o pão que é distribuído no domingo. E os líderes de célula partilham o pão uns com os outros, porque esse é o nosso ofício, sem sofisticação nenhuma. Os maiores louvores, os maiores inários, já ouviram falar de inário? São hinos. A igreja Assembleia tem, a igreja Congregação Cristã tem. Os maiores hinos foram escritos por pessoas comuns, mas que viveram intensamente o Evangelho de Cristo. Em meio à dor, em meio a muita confusão, a muita briga. São hinos maravilhosos que permanecem até hoje, na tradição deles. Até hoje, se você pegar um hino, é lindo, fala com a nossa alma. Porque passou por dificuldade, mas a glória do Senhor veio sobre essas pessoas também. Uma pessoa que eu quero personificar aqui na palavra do Senhor é Davi. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo de número 16. Deixa eu liberar uma palavra profética aqui sobre nós. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos. Que a sua e a minha vontade não venha a ser a minha e a sua vontade, mas que venha a ser a vontade do Senhor nesses dias. Amém, igreja? Aleluia. 1 Samuel, capítulo número 16. Quem achou, fala glória. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele quem eu indicar. Samuel fez como o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram se encontrar com ele tremendo e perguntaram: você veio em paz? Respondeu Samuel: sim, eu venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Olha a estratégia aqui, ó. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e o convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é esse aqui que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Repete: coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu esse. Então Jessé levou Samá a Samuel, mas esse disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: Jessé, estes aqui são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Eita Deus! Samuel disse: traga-o aqui.
nós não nos sentaremos à mesa para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é esse, se levante e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e Samuel voltou para Ramá. Amém? Essa é uma história muito conhecida também, que fala sobre a unção de Davi. Nós vamos viajar um pouquinho nos versículos aqui, tá? Não vou me alongar muito, porque hoje é domingo. Afinal de contas, você tem que almoçar aquela macarronada com a sua família, amém? O Senhor disse a Samuel: até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá até Belém, e eu enviarei Jessé, pois eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Igreja, Deus, ele fala com você, amém? Ele fala. Tem momentos que Deus está em silêncio, mas há momentos em que Deus fala claramente para você, coisas que você nunca imaginou, situações que você... Mas Deus te mostra essas coisas. Nós muitas vezes não queremos ver nem ouvir essas coisas, mas Deus te mostra. Para quê? Para que você ore ao Senhor e peça direção ao Senhor. O que você deve fazer, o que deve ser feito nessa questão. Você só está longe do Senhor apenas de uma oração. Uma oração que você fizer, a presença de Deus, ela vem. E é Ele quem te mostra as coisas, assim como fez com Samuel. Deus deu uma estratégia para Samuel ir até a casa de Jessé. Jessé era da tribo de Judá e Samuel era da tribo de Levi. Essas duas tribos não tinham comunhão, eram rivais. E no versículo 2, Samuel disse: e como eu poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Deus deu estratégia, a estratégia foi dada para Samuel, para ir até a casa de Jessé. E sempre Deus nos dá estratégias, para que nós possamos passar por situações. A palavra de Deus fala que às vezes a gente precisa se passar por louco, para você conquistar os loucos. Amém? Às vezes tem que se fingir de doido, está no meio dos doidos, para o evangelho ser ministrado, para o evangelho ser disseminado. Amém? Paulo fez isso, né? E Samuel foi, levou um novilho. Não, eu vim aqui em paz, vim sacrificar aqui, vim fazer um sacrifício. Por favor, vamos juntos participar desse momento. Mesmo você sendo da tribo de Judá e eu da tribo de Levi, não há problema nenhum quanto a isso. Nós podemos sentar juntos aqui, fazer o sacrifício, acabou, não tem problema. Sentaram-se à mesa, na mesma mesa, e sacrificaram e fizeram. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu lhe indicar. Igreja, Deus, o próprio Deus, quis que Samuel se relacionasse com o pai de Davi. E quem são os seus pais nesses dias? Quem são os seus pais? Quem foram os seus pais? Com quem você tem relacionamentos? Com quem você tem alianças? Deus está te perguntando nessa manhã. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram se encontrar com ele tremendo e perguntaram: você vem em paz? As próprias autoridades foram até a presença de Samuel, porque houve um rebuliço naquela cidade.
E quando algo acontece no mundo espiritual, igreja, quando algo tem que acontecer na sua vida, as bênçãos do Senhor te acompanham. Você é atraído pela presença de Deus e pela vontade do Senhor. Muitas vezes você não quer, mas o Senhor te atraiu para a presença dEle. Te atraiu para os propósitos dEle. Te atraiu para o que Ele quer. Para a vontade dEle. E as autoridades perguntaram para ele, e aí? Não, Deus já me deu estratégia. Deus já deu estratégia para Samuel. Eu vim aqui fazer o sacrifício, pronto, acabou. Ok, então se você veio fazer o sacrifício, vamos fazer juntos. E pronto, porque era um ritual daquela época. E respondeu Samuel, eu venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se, se consagre e venham ao sacrifício comigo. E então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Esses eram rituais que aconteciam naquela época. E Samuel deixou bem claro que ele foi em paz. Porque sempre que alguém entrava naquela terra, uma tribo inimiga entrava naquela terra, sempre havia guerra. Só que nesse momento, sempre houve paz. A paz que excede todo entendimento virá sobre o seu coração em nome de Jesus. No versículo 6 diz, quando chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou, é esse. Com certeza é esse aqui que o Senhor quer ungir. Mas igreja, Deus não vê como o homem vê. Você pode falar, nossa, que menino, né? Bonitinho, tal, prega a palavra, mas por dentro, meu amigo, sepulcro caiado. Amém? Deus não vê o interior, Deus não vê o exterior, Deus ele vê o interior. E a maior transformação de Deus na sua vida não acontece no exterior, acontece dentro de você. Quando você se aproxima mais do Senhor, quando você começa a ouvir mais louvores, quando você está diante de uma situação difícil, você não sabe o que fazer, Deus ele vem com um bálsamo curando a sua vida, o seu coração, e é Ele quem mexe dentro das suas emoções, dentro da sua alma. E você sente aquela presença de Deus e você fala, cara, que lindo, que bom que eu posso fazer parte disso, amém, igreja? Nós podemos fazer parte disso, porque não tem ninguém te amarrando aqui. Você pode fechar a porta do seu quarto e orar, e Deus vai vir sobre você. E aquilo que você é, diante da presença de Deus, você atrai para os que estão à sua volta. Se você é uma pessoa pessimista, você só vai trazer pessoas pessimistas para o redor de você. Se você é uma pessoa invejosa, você só vai trazer pessoas que estão à sua volta que sejam invejosas. Se você é uma pessoa alegre, cadê seu Edson? Seu Edson fez uma oração que falou, Senhor, nós te agradecemos pela alegria de viver para o Senhor. E a alegria, ela é algo que permanece. E se você é uma pessoa alegre, você vai atrair pessoas que são alegres para o seu lado. Deus não queria ninguém grande, bonitinho, forte. Deus queria uma pessoa que tivesse o coração quebrantado. Porque Deus escolheu as coisas desprezíveis desse mundo para que sejam aceitas. Amém? Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E você vê o interessante aqui, que quando Deus deu a estratégia para Samuel, de que iria fazer o sacrifício, Samuel disse a Jessé, vou consagrar você e os seus filhos. Só que ninguém se lembrou de Davi. Para Jessé, os filhos dele eram aqueles 7, não era o 8º. No versículo 7, diz, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Pessoas sofisticadas demais, pessoas religiosas demais, Deus não está com essas pessoas, igreja. Deus está com aqueles filhos que têm o coração quebrantado diante da presença dEle.
que faz o pouco, mas o pouco com Deus é muito. Amém? E então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. E ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu esse. Sabe o que significa Abinadab? Abinadab significa pai da generosidade. Abinadab, irmão de Davi, foi o homem que guardou a arca da aliança por mais de 20 anos na sua casa. Nós assistimos uma pregação, né, um dia, né, da Abinadab. Um menininho, uma criancinha pregando, cara, num congresso. Estou falando com o Herbert que a gente assistiu uma pregação um dia, né? E esse menino falava: e Abinadab, né? Meu Deus. E Abinadab teve ali na casa dele por 20 anos a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus. Abinadab significa pai na generosidade. Ele tinha um coração muito bom, mas não era esse que Deus queria ungir. Então Jessé levou Samá a Samuel, mas esse disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Meu Deus, eu estou aqui, Deus falou para fazer isso, só que você não está tendo paz na situação que Deus falou para você fazer. Sabe o que Deus está falando para você nessa manhã? Permaneça. Permaneça. 7 vezes, 7 filhos, não é esse, não é esse, não é esse. Com aquela música do Raça Negra, essa, não, essa, não é, cara, não é. Todo mundo conhece essa música do Raça Negra? Eu não vou cantar aqui porque eu vou passar mico, né? Mas você sabe que é a música que eu estou falando. E a mesma coisa aconteceu com Samuel. É esse, não, é esse, não, é esse, não, não é esse, não é esse, não é esse. Quem que é esse então, Senhor? E a paz veio sobre Samuel. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Deus deu paz para Samuel, mesmo ele permanecendo, mesmo negando, mas ele permaneceu e veio sobre ele a paz. E Deus deu outra estratégia para ele. Afinal de contas, quem mandou Samuel lá não foi o rei, foi o próprio Deus, o rei dos reis. Amém? Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Aí respondeu Jessé: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse: traga-o. Nós não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Igreja, nos próximos versículos falam a respeito da fisionomia de Davi. Amém? Versículo 12, mais específico. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Por que a palavra menciona isso? Somente de Davi. Porque Davi não era o mesmo irmão por parte de mãe dos seus outros irmãos. Jessé traiu a esposa e teve um filho com uma outra mulher. E Davi foi um filho bastardo. E naquela época o filho bastardo, ele não podia estar na mesma casa que os outros irmãos. O filho bastardo não podia olhar para os olhos do pai. O filho bastardo não era levado para o exército, assim como todo homem jovem tinha sua carreira ali no exército, que era o trabalho da época. Não podia, porque ele era um filho bastardo. Davi foi a maior tragédia na vida de Jessé. Davi manchou a história do seu pai. Só que Deus é especialista, igreja, de transformar maldição em bênção. Só Ele pode fazer isso.
E Deus está transformando tudo aquilo que é tragédia na sua vida em glória, para que o nome dele seja glorificado na sua vida, na sua casa. Amém? Tudo que é tragédia, tudo que é... Você fala, isso é uma maldição. Não é, porque eu sou o Deus que transforma maldição em bênção. Só que existem pessoas que se aproveitam de situações vulneráveis. Davi estava ali, trabalhando no meio do campo, fazendo trabalho sujo, porque todo filho bastardo naquela época não podia trabalhar no exército, não podia nem viver na mesma casa. E ele estava fazendo o trabalho sujo. E Jessé sempre impunha sobre Davi, para que ele fosse levar comida para os irmãos. Davi, leva esse saco de 20 quilos de carne e leva para os seus irmãos. E Davi colocava o saco de carne, de comida, e ia andando naquele caminho pedregoso, pisando sobre pedras, num terreno árido, num terreno de dificuldade, desnivelado, e fazendo aquilo que era imposto para ele fazer, muitas vezes não querendo. E os irmãos, quando recebiam essa comida, não tinham comunhão com Davi, porque afinal de contas, ele era o filho bastardo. Não podia ter o mesmo contato, não podia ter a mesma, partilhar a mesma mesa. Ele deixava a comida e os outros filhos de Jessé tocavam ele dali. Sai fora, Davi. Rejeitado, bastardo, amaldiçoado pela própria sociedade. Só que Deus, ele sempre acompanhava Davi. E Satanás vinha sobre a mente e o coração de Davi. Está vendo? Você é isso mesmo que seus irmãos estão falando. Está vendo? Você é maldito mesmo. Você não vai dar em nada. Você é um banana. Você não serve para nada. Satanás soprava essas coisas na vida, sobre Davi. E Davi sempre permanecendo. Sempre permanecendo. Deus vê, igreja, Deus vê aquilo que nenhum homem pode ver. E tudo o que você fizer para Deus, para que os homens vejam, você vai ser aceito pelos homens. Mas tudo aquilo que você fizer na ausência dos homens para Deus, Deus é quem vai te galardoar. Deus é quem vai te recompensar. A palavra mesmo diz que quando você ofertar, que a sua mão direita não precisa saber o que deu a esquerda. Tudo que você fizer, faça em secreto para o Senhor, porque Ele te recompensará. E Davi permaneceu naqueles caminhos. Mesmo sendo blasfemado do seu próprio pai, dos seus próprios irmãos, ele permaneceu. Mesmo sendo rejeitado, bastardo, franzino, magrinho, recebendo palavras duras. Alguns elementos que faziam parte da vida de Davi era a saliva na própria cabeça dele. As pessoas gritavam com ele e ele era baixinho. E a saliva dessas pessoas ficavam na cabeça de Davi. A poeira no rosto, de que as pessoas, os homens saíam para as tropas, para trabalhar, e aquela poeira tudo grudava no rosto de Davi. Há lágrimas nos olhos, é o terceiro elemento que Davi vivia, mas a palavra diz que quem semeia com lágrimas colherá com alegria, e o sangue nos pés de tanto trabalhar. Esses eram os 4 elementos que Davi vivenciava dia após dia, incansavelmente, para poder atender as necessidades do seu pai. Sendo rejeitado, sendo maltratado, sendo cuspido. Saliva na cabeça, poeira nos olhos, poeira no rosto, lágrima nos olhos e o sangue nos pés, igreja. Você só conhece uma pessoa
de verdade quando você olha nos olhos dela. Porque os olhos são as janelas da nossa alma. Amém? E mesmo assim, muitas vezes, mas é você ter relacionamento, você olhar nos olhos dessa pessoa. E esses eram os elementos que acompanhavam Davi. Samuel esteve na casa de Jessé e foi tomado pelo Espírito Santo. E falou para Jessé: manda chamar o menino. Você está sendo chamado nesses dias, amém? Você está sendo chamado, mesmo diante da dificuldade que você está vivendo. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Você é um escolhido do Senhor. Você é uma escolhida do Senhor. Amém? E Samuel pegou o queixo daquele menino, com saliva na cabeça, com lágrimas nos olhos, com a poeira no rosto e com o sangue nos pés. E Samuel olhou sobre os olhos de Davi e orou ao Senhor: eis aqui o novo rei de Israel, e derramou o óleo sobre a cabeça de Davi. O óleo sendo derramado sobre a saliva que escorria sobre os olhos, que caía sobre a poeira do rosto daquele menino, e esse mesmo óleo caiu sobre os pés. Esse óleo da unção é a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ele é quem te chama, Ele é quem te guia, e é Ele quem te governa. Aleluia! Dá uma salva de palmas a Jesus. E esse óleo escorria sobre a vida de Davi, sobre a cabeça de Davi, trazendo cura para as emoções, porque quando Deus te chama de verdade, Ele não quer só curar suas feridas externas, Ele quer curar as feridas do seu interior, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. E aquele menino rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos, maltratado pela sociedade, Samuel pegou no queixo dele, levantou e derramou o óleo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que possais a suportar. No mundo espiritual, Deus está te capacitando para os próximos dias. Haverão dias de tristeza, de dor, de desespero, mas o próprio Espírito Santo de Deus está te capacitando no mundo espiritual, para que você seja ungido e preparado para esse tempo que Ele tem para você. E saiba que esse tempo vai te preparar para coisas maiores que virão sobre você. Eu não estou falando no mundo físico, eu estou falando no mundo espiritual. As dificuldades que Davi passou o fortaleceram para ser rei de Israel. Deus não queria braços fortes, Deus não queria um peito forte, Deus não queria pernas fortes, Deus queria um coração quebrantado diante da presença dEle. Os irmãos não foram ungidos por Samuel, porque Deus não escolheu os irmãos fortes, Deus escolheu aquilo que é desprezível. E Samuel entendeu o recado do Senhor no mundo espiritual. E disse a Jessé: você tem mais um filho? Tenho, está apacentando as ovelhas, então chama. Nós não nos assentaremos à mesa para comer se ele não estiver aqui. Algo que era culturalmente, que não poderia acontecer. Samuel, inspirado pelo Senhor, trouxe a rejeição, trouxe aquele filho bastardo para sentar àquela mesa. Podem chegar antes que você, mas vão ter que te esperar para sentar na mesma mesa. As pessoas podem chegar antes de você, mas Deus te chama para sentar na mesa dele nessa manhã, amém? Versículo 12. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência.
Então o Senhor disse a Samuel, é esse, vai ungir ele. E o Senhor quer liberar mais uma palavra profética sobre você nessa manhã, amém? Isaías capítulo número 61, diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, me enviou a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que estão tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhe será dado em glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. O Senhor está te ungindo nessa manhã. O óleo da presença do Espírito Santo de Deus está vindo sobre a sua cabeça nessa manhã, limpando toda impureza, todo pecado, tudo aquilo que falaram de você. Você está sendo ungido pelo Senhor. No versículo 13, Samuel pega o chifre de azeite e derrama sobre a cabeça do menino. Deus está nos mostrando que esses são dias em que não deve faltar a ordem sobre a nossa cabeça. Não deve faltar uma paixão verdadeira pelo Senhor. Mesmo passando por dificuldades, mesmo você permanecendo, falando, meu Deus, eu não estou vendo o fim disso, mas o Senhor fala para você, permaneça. Permaneça porque eu sou contigo. Porque os primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Se você veio nessa casa pela primeira vez, segunda, terceira, quiser renovar a sua aliança com o Senhor nessa manhã, que você só repita essa oração verdadeira, com o coração quebrantado, junto comigo aqui, dizendo, Senhor Jesus, nessa manhã, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e apaga o meu nome do livro da morte. Porque a partir de hoje, eu decido viver os teus caminhos. Porque os seus caminhos não são os meus caminhos, nem a tua vontade é a minha vontade. Mas eu decido a partir de hoje viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Se você